sobre a futuro do subjuntivo. O subjuntivo, como eu falei para vocês, sempre é algo que gera dúvida. Ou seja, quando vocês têm uma situação, não, em a qual vocês querem expressar dúvida, expressar, digamos, incerteza, não? O subjuntivo é para isso. Ou expressar sobre algo que vocês não sabem quando vai acontecer e se vai acontecer. Não? Vocês não sabem quando eu tiver muito dinheiro. Eu não sei se eu vou ter muito dinheiro daqui a um ano, se eu vou ter muito dinheiro depois da minha morte. Não sei. Isso é usado o futuro do subjuntivo. É diferente do futuro direto. Vou dar um exemplo de orações subordinadas usando o futuro do subjuntivo. Tá ok? Vocês não deram futuro do subjuntivo, não? Vocês não deram futuro do subjuntivo? Não, professor. Não, professor. Só para confirmar, não? Não hemos visto. Pois. Tá legal. Que é muito importante. Eu vou mostrar a vocês agora. A segunda oração está subordinada a colocar o acraseado, início. Eu vou aumentar o Word total aqui para poder mostrar melhor para vocês. Tá legal? A segunda oração está subordinada a insertar acraseado, que é A mais A, vocês sabem, né? A primeira oração. Observa. Essa oração que eu vou colocar, irei trocou aqui. Irei visitar meus amigos que moram lá. Ok? Isso é o futuro simples. É o futuro do indicativo. Quando eu chegar ao Rio de Janeiro. Essa oração do futuro simples é uma ação que sim vai acontecer, com certeza. É certo, é direta. Eu usei o futuro simples aqui. Mas ela está subordinada à primeira oração, quando eu chegar ao Rio de Janeiro. Ou seja, está subordinada ao acontecimento está subordinada ao primeiro acontecimento, quando eu chegar ao Rio de Janeiro. Então, essa ação que eu vou colocar em azul, vou colocar aqui, início, vou colocar em azul. E essa aqui eu vou colocar em vermelho. Eu acho que tá aí. Ou seja, quando eu chegar ao Rio de Janeiro, irei visitar meus amigos que moram lá. Nesse caso, eu estou expressando, tá, uma ação a qual eu não dei, digamos, eu estou usando o futuro do subjuntivo simplesmente para colocar duas ações em distintos tempos. Ou seja,
colocar o fato de ir visitar meus amigos que moram lá, um acontecimento depois que eu chegar no Rio de Janeiro. Tá? Nesse caso, agora, aqui não tem precisão de tempo. Então, é um futuro. Eu vou colocar aqui um gráfico. Eu adoro colocar gráfico. Para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Tá legal? Eu vou colocar aqui um gráficozinho. Você está aqui. Sempre coloco assim, dessa maneira, né? O Word é chato, às vezes parece que tá, eu estou mexendo e ele se move sozinho. Não me permite. Não quero isso. Formas. Vamos lá, você consigo colocar isso nada mais. É isso que eu quero. Ok. Ele é um futuro. Vou insertar também uma outra forma. Essa é uma maneira de expressar na qual você não tem precisão de tempo. É um futuro. Não existe precisão de tempo. Tá? Ou seja, não há um tempo futuro certo. Você não sabe quando vai acontecer. Não? Então, o futuro é o futuro do subjuntivo tem essa geralmente em uma oração o futuro simples, subordinada. A ela. Okay? Então, o futuro subjuntivo geralmente tem uma oração no futuro simples subordinada a ela. Tá? É o caso que estamos vendo aqui. Quando eu chegar ao Rio de Janeiro, irei visitar meus amigos que moram lá. Nesse caso, o futuro do subjuntivo, quando eu chegar, não? Tá? Não? O futuro do subjuntivo aqui não te dá nenhuma precisão de tempo. Você não sabe quando vai chegar. Aqui, a oração no futuro do subjuntivo não indica. Tá? Também serve para expressar um futuro que você não tem certeza se vai acontecer. Uma suposição, por exemplo. Eu tenho que apagar isso aqui, que isso aqui está enchendo o saco. Por exemplo, um outro exemplo, não? Quando eu ganhar na loteria, comprarei uma fazenda. É um futuro, tá? Bastante improvável, com pouca possibilidade de acontecer. Você nem sabe se vai acontecer algum dia. Quando eu ganhar na loteria, comprarei uma fazenda. Tá? Então, isso é um futuro incerto. Pouco provável. Incerto. Ok? Então, agora, não é o caso da primeira oração. A primeira oração é um tempo que você não está dizendo, olha,
também, não necessariamente, eu expresso um futuro incerto, como é o caso da primeira oração. Digamos, no próximo mês, quando o governo liberar os voos internacionais, irei viajar para o Rio de Janeiro. Tá? Eu não sei quando vai liberar, eu sei que algum dia vai liberar. Esse não é um futuro incerto, pouco provável, mas eu não sei quando. Não? Então, é um futuro, ou seja, aqui nesse caso, não sei quando será liberado. É um futuro sem precisão de tempo, tá? Sem nenhuma, digamos, vínculo com o tempo. Você não sabe se vai ser o próximo mês, você não sabe se vai ser dezembro, você só sabe que irei viajar para o Rio de Janeiro quando o governo liberar os voos internacionais. Geralmente, o futuro do subjuntivo, tá, vem com uma oração no futuro simples subordinada. Não? Tá? Pode ser um futuro longínquo. Outro detalhe, por exemplo, uma outra oração. Quando nós viajarmos para Europa, visitaremos vários monumentos, vários países. Um outro exemplo, não? Quando nós viajarmos para a Europa, visitaremos vários monumentos, não? Então, o futuro subjuntivo, em geral, vem um quando, não? Você não sabe, ou seja, ele sempre gera uma dúvida se realmente vai acontecer ou você não sabe quando vai acontecer, não? Como é o caso, quando o governo liberar os voos internacionais. Quando vai liberar, você não sabe. Então, gera uma situação de incerteza. Não? Um futuro que você não tem nenhuma exatitude de tempo. Tá? Você não sabe quando vai acontecer, se vai ser daqui a um mês, se daqui a 6 meses, daqui a um ano ou nunca. Não? Isso, assim é usado o futuro subjuntivo. Muitas vezes, o futuro subjuntivo também serve para localizar uma ação depois da outra. Serve para localizar uma ação subordinada a outra ação. Não? Você colocar duas ações vamos ver se coloca acento. Coloca acento. Uma subordinada à outra, não? Esse A é craseado. Colocar, a acentuação tem que estar correta. Tem crase.
Bom, nesse... Professor, uma dúvida. Claro. É possível dizer quando eu chegar para minha casa, eh, a mãe terá feito a janta? Vamos colocar a coisa assim. Quando eu chegar Eu chegar. em casa, Uhum. a minha mãe Terá feito a janta. terá terminado ou feito A janta. a janta. Correto? Você tem duas ações aqui, uma subordinada à outra. Quando eu chegar em casa, ou seja, a minha mãe terá feito a janta. Isso aqui será um fato. Está subordinada à primeira. Sim, claro que é perfeito. Não? Uma ação futura, ou seja, terá feito uma ação futura subordinada à primeira ação. Claro, perfeitamente. Quando eu chegar em casa, a minha mãe terá feito a janta, não? Uhum. Ou terá terminado a janta. Uhum. Terminado de preparar a janta, não? Perfeito. Como quem está falando? Luiz Henrique. Luiz Henrique. É que esse aqui não dá para ver quem está falando, quem não está falando. É meio complicado. Bom, agora uma pergunta. Está claro, vocês... Está claro? Digamos, a aplicação do futuro do subjuntivo? ¿Podría repetir la última parte? A última frase? Ah, claro. La última parte. Essa? Mais em cima. O futuro do subjuntivo geralmente tem uma oração. Uma oração Essa. no futuro simples subordinada a ela. Ou seja, como todos esses casos aqui, comprarei uma fazenda. Está no futuro simples. Está subordinada quando eu ganhar na loteria. Um futuro pouco provável, incerto. Não? Incerteza, dúvida. O subjuntivo é desejo, não? Nesse caso. No caso aqui, não expressa uma ação de desejo, não? Talvez de forma indireta. Quando o governo liberar os voos internacionais, irei viajar para o Rio de Janeiro. Essa oração está subordinada à primeira oração. Quando o governo liberar os voos internacionais. Tá? A segunda oração está subordinada à primeira. Está claro? Alô? Sim? Sim, correto. Está perfeito? Entendeu? Ou seja, a relação entre essas duas orações? Sim? Alô? Sim. Sim. Perfeito. Bom. Profe, eu posso reemplaçar o futuro. Trocar, não. Não. Reemplaçar seria trocar, Não, substituir. substituir a oração com o futuro do subjuntivo com o subjuntivo simples, como caso viaje para a Europa, visitaremos vários países, não? Bom, em que situação, por exemplo,
Existem outros tipos de combinações e expressões que poderiam substituir, por exemplo, usando o imperfeito do subjuntivo. Se eu ganhasse, não, na loteria, teria viajado para a Europa, uma situação. Mas aí é outro tipo de tempo verbal. Aí estamos falando do imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito. Não? Não? Por exemplo, mas esse é outro tempo verbal que eu gostaria de falar depois, né? O que é o imperfeito do subjuntivo. Não vou atender, não. Com o futuro, eu vou... Lo sinto, não... Com o futuro do pretérito. Tá? Mas esse é outro tipo que eu gostaria de comentar depois com vocês, tá? Quando chegarmos ao imperfeito do subjuntivo com o futuro do pretérito, tá? Mas aí, digamos, a ideia que vocês querem expressar é completamente diferente, hein? Porque quando eu chegar em casa, eu sei que eu vou chegar. Não sei quando, mas sei que vou chegar. No caso do imperfeito subjuntivo, é uma ação que não vai acontecer, porque por isso se chama futuro do pretérito, tá? Esse é outro tipo de combinação muito usada quando vocês querem expressar uma hipótese, se caso houvesse acontecido também da mesma maneira é subordinada. O futuro do pretérito fica subordinado ao imperfeito do subjuntivo, tá? Mas esse detalhe do futuro pretérito imperfeito subjuntivo, eu prefiro depois explicar com vocês com maiores detalhes, não? Porque senão vocês vão ficar... vai confundir tudo na cabeça, não? Prefiro explicar separadamente. Tá legal? Tá? Depois eu explico a vocês. Ficou claro? Ou seja, o futuro do subjuntivo é um futuro que você não tem precisão de tempo. Pode ser que seja um futuro que vai acontecer, sim, mas você não sabe quando. Ou pode ser um futuro muito pouco provável, que pode ser que aconteça ou não aconteça. Tá? Quando eu ganhar na loteria, o mais provável é que eu passe toda a minha vida sem ganhar na loteria. O mais provável. Então, é um futuro pouco provável, improvável. Se chama futuro improvável. Tá? Mas se realmente isso acontecer algum dia, eu vou comprar uma fazenda. Aí, digamos, é algo, uma meta, algo que sim vai acontecer, mas está subordinado à primeira oração. No caso, quando usamos o imperfeito do subjuntivo, não. O imperfeito subjuntivo é uma ação que não aconteceu. Ou seja, e é uma suposição de um futuro que ficou no passado, porque não vai acontecer. É só uma suposição, uma premissa, nada mais. Tá? Isso aí eu vou explicar depois para vocês, que é a combinação do imperfeito do subjuntivo com o futuro do pretérito. É uma grande diferença. Aqui estamos falando do futuro do subjuntivo e não futuro do pretérito. Não. É outro tempo verbal.
É bem, não. O verbo é a estrutura da oração. Se não tem verbo, não tem oração, né? Esses detalhes. Ficou claro? Ficou claro? Algo que vocês queiram perguntar, alguma dúvida? Não? Eu vou dar exercícios para vocês agora, para aclarar esse tema. Tá bem? Ok. Tudo bem. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, vocês me perguntam. Vou aqui colocar o bem-vindo. Eu até fechei o bem-vindo. Break às 8, hein? Ah, tá legal. Faltam 5 minutos. Obrigado. Um breakzinho às 8. Eu também, não, para comer, né? Para comer o peru. Claro. Para comer é... Não, só no Natal a gente come peru. No Natal a gente come peru. Não, mas se não é no Natal... Fechei o bem-vindo. Um momentinho. Ah, tá aí. Bem-vindo. Vou compartilhar com vocês. Vocês já têm naturalmente, não todos vocês já têm o livro. Vamos ver, tem que aprender a compartilhar. Tim. Tá, meu Deus. Profesor, dígame. Profesor. Freddy, parece que quiere apoyo. Dígame, profesor, ¿quiere compartir? Profesor, no lo escucho. Profesor. Parece que el profesor salió. Sí, parece que ha salido. A ver, un rato hay que esperar para que vuelva a entrar. Por el WhatsApp, ¿no? Sí, por el WhatsApp dígale que ingrese de nuevo. No lo veo el profesor. Ahí está Freddy, acéptalo. É um problema. Bom, agora eu vou compartilhar aqui o bem-vindo. Ai, meu Deus. Não é isso que eu queria, não. Vou compartilhar. Aqui não. Quero compartilhar o bem-vindo. Aqui, esse aqui. Compartilhar. Agora sim. Eu vou compartilhar. Então, futuro, página, acho que é a partir de 46. Vamos confirmar para vocês fazerem. Os exercícios é sempre importante para vocês fixar a ideia do futuro subjuntivo. Capítulo 5. Antes dos exercícios, eu quero mostrar para vocês a conjugação do verbo, tá aí. Esse é o pretérito perfeito, né?
O futuro do subjuntivo. Aqui é a partir da primeira pessoa. Olha só o futuro do subjuntivo aqui. Não? Aqui vocês têm a conjugação dos verbos. Mais uma vez, eu volto a fazer a crítica ao livro. As coisas deveriam estar em ordem. Está tudo meio misturado. Então, quando eu voltar, quando tu voltares, quando ele e ela voltar, quando nós voltarmos, quando eles e elas voltarem, você, o senhor, a senhora, quando você, o senhor, a senhora, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Eminência, voltar. Quando vocês, os senhores, as senhoras, voltarem. No nome de tratamento, o verbo sempre na terceira pessoa. Bom. Tá legal? Quando Acho eu que escolhi... tudo Sim. bem, tudo bem. Tudo bem? Acho que voltaremos às 8h45. Tá legal. Vocês estão com fome? Eu também. Eu vou jantar. Sim, eu também estou muito conforme. Muito melhor com este novo sistema. Graças, Freddy. Eu ainda Obrigado. estou... Não, No agora... problema. Graças não. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Freddy. Obrigado. Muito Obrigado. Tá legal? Então a gente volta, Obrigado. tá? Aí às 8h45, tá legal? Legal. Agora Tudo legal. Tá bem, Jess. vou deixar aqui em stand-by, não sei como é que eu faço. Também queria Oye, colocar o computador. Caballeros, para descansar. compañeros, no se preocupen. Igual, vuelven a entrar por su link, o en todo caso por el icono, por el link que se ha mandado en el WhatsApp. Yo voy a estar minutos antes para admitirlos en el aula, no hay problema. ¿Ok? No puede quedar abierto esto. No queda Puede abierto. quedar abierto, puede quedar abierto, no hay Claro. problema. No caso, eu vou colocar o computador para descansar e esfriar, tá legal? También. Falou então. Um abraço. Bom, vou comer agora. Obrigado.